E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um vídeo. O tema de hoje é: CCB afirma que o diabo é um mentiroso. Vocês sabiam que durante quase toda a minha convivência com a CCB, eu escutei esse ensinamento, eu escutava, né, esse ensinamento, Mandade, o diabo é um mentiroso. Inclusive isso aí foi usado até como um jargão nesse meio religioso. O diabo é um mentiroso. Então, meus queridos, a CCB está certa ao afirmar que o diabo é um mentiroso? Existe apoio bíblico para esse ensinamento? Então, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, o diabo, ele é um mentiroso. O diabo, ele é o pai da mentira. Um mentiroso que quando profere mentira, está falando de si mesmo. Quer dizer, segundo a Bíblia, o diabo, ele é sim um mentiroso, e as mentiras nascem dele. A mentira vem do diabo, podemos dizer assim. Então, meus queridos, a CCB nesse ponto está certa. O diabo é sim um mentiroso, mas só que tem um porém nessa história. A Bíblia fala que quem mente é do diabo. A Bíblia também fala que quem mente é do diabo. Inclusive em Apocalipse fala assim: ficarão de fora quem ama e comete a mentira. E aí? A CCB, ela é uma igreja firmada na verdade ou na mentira? A CCB afirma que o diabo é um mentiroso. E ensina que o diabo é um mentiroso. Quer dizer, passa um ensinamento que tem apoio bíblico. Mas, se formos pesquisar a doutrina dessa instituição religiosa, encontramos mentiras, muitas mentiras. Eu vou citar algumas delas aqui, ó. CCB, o diabo é um mentiroso, E a CCB, ela usa da mentira? Usou e está usando até hoje. São mais de 100 anos mentindo para o povo. Aqui, ó. Eu separei as 10 piores mentiras da congregação cristã. Primeiro, a primeira mentira da CCB, ó. A CCB é a verdadeira igreja que Deus deixou na terra, a moeda verdadeira, e todas as demais são falsas. Verdade ou mentira? Pega o ponteiro e fala assim, ó: verdade ou mentira? O ponteiro vai ter que fazer assim, ó, rapidamente, ó: mentira. A CCB, ela não é a verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja, segundo o Messias, somos nós. Nós somos a igreja.
Nós somos o templo e a igreja de Deus, e não uma instituição religiosa, um CNPJ, uma igreja física que foi criada por ideias humanas. A segunda mentira da CCBO: o púlpito de outras igrejas é ocupado por demônios. Eu acho que é o contrário, hein? Ok? Porque eu fui evangelista e missionário, e eu via que nas outras instituições religiosas, os pastores de lá, a maioria, pregavam aquilo que está registrado na Bíblia, ensinamentos bíblicos, não ficar em cima de um púlpito igual os pregadores da CCB. Tem alguém aqui, entrou alguém aqui, você que está aqui, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Eu sou teu Deus, fui eu que te chamei para essa graça. Incorporação. Quem está sendo incorporado em cima dos púlpitos por demônios são os pregadores da congregação cristã, não pregadores de outras instituições religiosas. Eu defendo sim, meus queridos, porque eu convivi com ministérios da Assembleia de Deus, da Batista, da Universal, da Deus é Amor aqui de Americana. E esses homens, eles fazem uma coisa que a CCB condena. O que é? Eles meditam, estudam a palavra de Deus, a Bíblia, para poder ensinar o povo corretamente nos dias de culto. 1000 vezes eu prefiro escutar uma pregação de acordo com os ensinos bíblicos do que ficar escutando lorota em cima, lá na CCB. Lorota, conversa para boi dormir, pregações mentirosas. CCB só sai de mentira de cima do seu púlpito. CCB é só mentira, eu sou testemunha disso. Eu fiquei mais de 30 anos alimentando a minha alma com essas pregações mentirosas e nada se cumpriu. Guardei inúmeras pregações na tábua de carne do meu coração e até hoje estou esperando o seu cumprimento, e daqui a pouco eu vou morrer e não vejo cumprir nada, porque era tudo mentira. Terceira mentira da CCB. CCB ensina salvação por meio de obras. Salvação é pela graça e não por obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. CCB, se fosse possível a salvação através de mérito humano, obras, usos e costumes, o Messias não precisaria ter vindo a essa terra. CCB, porque vocês não ensinam aquilo que está de acordo com a palavra que está registrado no livro sagrado. CCB, vocês ficam praticando farisaico. Isso é coisa de fariseu, querer se justificar. Vocês estão praticando uma doutrina que vai em detrimento ao sacrifício de Cristo. Quer dizer, vocês querem se salvar através de sacrifício humano? Não, isso é heresia. Quarta mentira da CCB. CCB, não adianta nada vocês ensinar ao povo que o diabo é um mentiroso. Não adianta nada vocês ensinar se vocês praticam as obras dele. Tá ok? CCB ensina, CCB ensina que ela é a graça. CCB, essa mentira durou somente no tempo em que o povo não tinha acesso à informação, conhecimento bíblico.
Aqui diz assim, ó, CCB afirma ser a graça de Deus. Grande mentira. A graça de Deus é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para salvar nossas almas e seu sangue para perdoar os nossos pecados. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. E diz assim, ó, toda obra diabólica vem para aniquilar essa verdade expressa na Bíblia. CCB, o seu exclusivismo foi longe demais ao afirmar que um CNPJ é a graça de Deus. Foi o tijolo dessa igreja que morreu em uma cruz por nós? Não foi. O templo, o CNPJ da CCB é filho de Deus? Não é. Ok. A quinta mentira da CCB, ó. A migração do crente para outra igreja evangélica é apostásia. Ora, o fundador da CCB saiu da igreja presbiteriana, fundou a congregação e depois migrou para a CCA, que não mantém nenhum vínculo com a CCB. O irmão Beretta, seu batizador, foi o campeão de apostásia, pois abandonou os metodistas livres, indo para o meio dos presbiterianos italianos. Batizou novamente na igreja dos irmãos, depois migrou para o grupo do irmão Franciscon, e não sabemos se parou por ali. As igrejas, sair de uma igreja e ir para outra não é apostásia, ok? Isso aí não é apostásia, é um direito de cada cidadão brasileiro. A lei do nosso país é laica, então a pessoa ela pode professar a fé onde ela quiser. Se ela quiser professar a fé dela na CCB, ela pode. Na Batista ela pode, na Presbiteriana ela pode. CCB não existe apostásia. Apostásia é você deixar de crer no Messias para seguir doutrinas estranhas. Sexta mentira da CCB, ó. É pecado de morte se opor à CCB. Quer dizer, um crítico da CCB peca para a morte a partir do momento que ele critica essa instituição religiosa ou fala alguma coisa em desfavor a ela. Então, CCB, o seu sistema religioso não é brindado, não está brindado, que nem um juiz aí falou, né? Um juiz falou sobre um processo que a CCB moveu contra um crítico. Então, a CCB ela tem que aprender a aceitar as críticas, ok? A CCB ela tá mal acostumada, não quer ser criticada. A CCB quer praticar erros doutrinários, crimes de nepotismo, desvios do dinheiro das coletas, maçonaria, quer praticar todo tipo de coisa errada e não quer ser criticada. A CCB não vai ser criticada assim. Isso aqui já é uma mentira farisaica da CCB, ó. Só é válida a oração de joelhos. Será? A Bíblia mostra oração feita em diferentes posições. Oração em pé, Gênesis 18. Sentado, Atos 2. Decócoras, 1 Reis. No ventre do peixe, Jonas 2. Deitado, Isaías 38. E também o Messias na cruz, que orou em pé. O Messias na cruz orou em pé. Então, o que importa é a atitude do coração. O fariseu não foi ouvido, o publicano sim. Então, meus queridos, a CCB ela ensina alguma coisa proveitosa, mas não pratica. É a famosa hipocrisia, né? Irmandade. A CCB é mais ou menos assim, ó. Irmandade. A palavra de Deus diz assim: não furtarás. Não furtarás. A CCB vai lá, ensina isso aí para a irmandade, não devemos furtar. Se antes você fazia isso no velho homem, hoje que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você tem que abandonar isso aí. Não furtarás. Os ladrões não entram no reino do céu. Então eles pregam isso aí, mas desviam coletas. Estão desviando milhões de reais que são arrecadados todos os anos para empresas em ações, beneficiar seu corpo ministerial,
carro zero importado para anciões, enfim, meus queridos, eu já falei isso em outros vídeos. Então, meus queridos, essa igreja é hipócrita, ela não é transparente e age com hipocrisia. A CCB atacando a Bíblia Sagrada através de um erro de interpretação, praticamente uma mentira, né? A CCB afirma que a Bíblia é letra morta. No primeiro ponto de doutrina declara: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. CCB usa de uma passagem bíblica para destruir a palavra de Deus, a Bíblia. Ela fala que a letra mata. A letra mata. Que letra? A que está escrito na palavra de Deus. Olha só, meus queridos. Sendo que ali onde está escrito que a letra mata, não tem significado. Ali não se refere a estudo bíblico, mas a lei de Moisés. Lembra da lei de Moisés, os 10 mandamentos? Teve gente que morria mesmo, porque não podia, se não cumprisse a lei, por exemplo, de guardar o sábado, era apedrejado. Então, aquela letra matava, mas a palavra de Deus, a Bíblia, é luz para os meus pés. CCB. 10º, a CCB proíbe o estudo bíblico. O Senhor ordenou: ide, ensinai e guardai tudo que vos tenho mandado. Mateus 28. Paulo ensinou Timóteo, mandou que ensinasse aos outros homens também. Idôneos, 2 Timóteo capítulo 2. O Novo Testamento todo manda ensinar. Então, meus queridos, diante da conduta vergonhosa dessa seita, podemos concluir que ela tem um pai. Eu escrevi isso na minha comunidade. Quem é o pai da congregação cristã? A CCB afirma que o diabo é um mentiroso, né? E pai da mentira. Então, quem é o pai da CCB? CCB, João capítulo 8, versículo 44, fala claramente quem é o vosso pai. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então é isso aí, tá bom, meus queridos? A Igreja Congregação Cristã no Brasil ensina uma coisa e pratica outra, tá ok? Um abraço.